Boa noite aí a todas e todos aí. Obrigado pela presença aí mais uma vez aí. É um prazer assim para Tapera, uma pequena livraria aqui no centro da cidade, receber aqui a Fundação Perseu Abramo. Estamos muito orgulhosos. Eu que cresci lendo muita coisa da Fundação Perseu Abramo, hoje assim tenho uma particular alegria assim de receber o Márcio e demais amigos aí da Fundação. Enfim, a ideia é uma fala relativamente breve do professor Márcio Postman aqui sobre o lançamento agora. Depois, eventualmente, a gente pode colher algumas intervenções do público. E é isso. Acho que, enfim, a gente está num momento muito importante também. É mais um motivo de satisfação por poder estar ao lado de pessoas como o professor, como a Fundação, nesses dias aí que a gente está vivendo. Márcio, obrigado. Se quiser. Perfeitamente. Olá a todos e todas, nosso abraço fraterno, solidário, agradecendo muito a oportunidade de vocês estarem aqui na Livraria Tapera. Já agradeço também esse espaço, que é um espaço de cultura, não apenas da divulgação, produção literária, mas também uma biblioteca. Fico feliz com essa possibilidade de estarmos aqui apresentando o livro. E até, se vocês não se importar, está pensando se poderia circular uma lista com presença e alguma indicação. Aí, vocês já tenha, para que a gente possa ter algum contato posteriormente. Muito bem. Vocês já tomaram conhecimento dessa publicação. Ela é uma publicação da Fundação Perseu Abramo. A Fundação tem editado ao redor de 40 livros por ano e tem sido uma editora assim, com temas bastante diversos, mas tem focado, de maneira geral, um esforço muito grande de entender a sociedade brasileira, né? Como nós todos sabemos, estamos vendo uma transformação muito profunda na nossa sociedade. Nós estamos dizendo praticamente adeus à antiga sociedade urbana industrial, que é uma construção que se inicia praticamente na década de 1930 e que, de alguma forma, essa sociedade se constituiu muito moderna e inovadora em relação ao que havia sido a antiga sociedade agrária, que foi a sociedade mais longeva no Brasil, praticamente desde a chegada dos portugueses até início do século passado. Então, estamos falando praticamente de 4 séculos em que nós fomos um país agrário, né? E a maior parte desses 4 séculos, uma sociedade agrária escravista, né? Fomos o último país a abolir a escravatura, e a abolição não foi feita como inicialmente imaginada pelos abolicionistas, né? Que previam, como dizia Rui Barbosa, por exemplo, autores importantes daquela época, da década de 1880, que não bastava tornar ilegal o trabalho forçado, o trabalho escravo, sem criar as condições de integração do ex-escravo, do negro, do miscigenado na sociedade brasileira, o que implicaria certamente uma mudança na estrutura fundiária do país, com a possibilidade de integração através da escola, especialmente com o nascimento da República, né? Porque uma das bases da República, não apenas no Brasil, mas de maneira geral, uma das bases da República é a igualdade de oportunidade, o que significaria a universalização do acesso à educação, né? E, como sabemos, somente com a Constituição de 1988, 100 anos depois, praticamente, é que nós começamos a universalizar o acesso à educação fundamental, né? Hoje, praticamente, não faltam vagas nas escolas para a totalidade de crianças em idade escolar que nós temos, embora o último dado existente são mais de 3 milhões ainda de crianças fora da escola. Não porque não exista escola, por outras razões, que nem vou entrar aqui no mérito. Mas apenas para demarcar que esse estudo feito, compartilhado com o professor Reginaldo, que infelizmente não pode estar entre nós nesse momento, foi justamente pensar essa transição que estamos vivendo praticamente do final dos anos 70, início dos anos 80 para os dias de hoje, tá? Porque, de certa maneira, nós tivemos já uma transição da sociedade. Então, falávamos anteriormente da sociedade agrária, inicialmente escravista, mas a partir
da década de 1880, uma sociedade que continuou sendo agrária, porém não mais escravista, né? Ou seja, uma sociedade que transitou para o modo de produção capitalista. Então, os acontecimentos do final do século passado praticamente nos marcam até hoje, não é? Essa sociedade em construção a partir do modo de produção capitalista. Deixamos de ser uma sociedade escravocrata, mercantilista, para uma sociedade escravista, mas uma sociedade capitalista que vai integrar parte significativa da população. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o primeiro censo demográfico realizado no Brasil, em 1872, né, identificou que nós tínhamos 2/3 dos brasileiros eram constituídos de não brancos, índios, negros e miscigenados, 2/3 da população. E no censo de 1940, demonstraria que 2/3 da população daquela época já eram brancos. Então, há um processo de branqueamento da população com a abolição da escravatura e que tem a ver justamente com o processo de branqueamento que é criado no final do Império e início da República, porque nós fomos um dos países que mais absorveu imigrantes brancos, não é? E a imigração branca, alemã, italiana, enfim, de vários povos, foi uma imigração que veio e foi ocupando lugares que anteriormente eram exercidos por escravos, né? Então, a parcela não branca da população praticamente ficou excluída até o início da década de 1930, quando, então, aí nós temos uma segunda transição, que é uma transição, então, da antiga sociedade agrária para uma sociedade urbana-industrial. Por que é urbana industrial? Porque o projeto de expansão do Brasil passa a ser a indústria. Anteriormente era a produção agrícola, especialmente do café, e que fez desse Estado, né, o Estado que protagonizou a expansão brasileira do final do século passado e que confirmou esta expansão com a própria industrialização, que se concentrou muito na região sudeste, especialmente em São Paulo. O Estado de São Paulo chegou, em 1970, a responder por quase 2/3 de toda a produção industrial, né? Então, uma forte concentração aqui nesse Estado, a própria produção industrial. Então, a mudança de sociedade agrária para a sociedade urbana e industrial, quer dizer, quando há uma mudança na infraestrutura, no sistema produtivo, que anteriormente era uma economia movida por produção agrícola e exportação, para agora, a partir dos anos 30, uma economia movida pela indústria, né? Essa mudança, na base da sociedade, ela tem consequências na própria estrutura da sociedade, né? Nós formamos em 50 anos, entre 1930 e 1980, uma sociedade moderna, né? Uma sociedade com uma ampla classe trabalhadora, especialmente com base industrial. Formamos uma ampla classe média assalariada, né, que decorreu dos empregos no setor privado, especialmente nas grandes empresas privadas. As grandes empresas privadas se estabelecem no Brasil a partir do governo do Juscelino Kubitschek, a segunda metade dos anos 50, o chamado Plano de Metas, 50 anos em 5, que há uma internacionalização, a vinda de grandes empresas, as empresas automobilísticas, a indústria química, por exemplo, que são empresas de grande porte. Até 1950, 55, nós não tínhamos grandes empresas no Brasil. Tirando o Banco do Brasil, a Petrobras, que estava em construção, a Companhia Vale do Rio Doce, o que predominava eram micro e pequenas empresas. Então, a partir de 55, nós temos um salto na industrialização com a presença de grandes empresas. E as grandes empresas, na verdade, vão permitir a expansão do emprego operário, industrial, mas também empregos de classe média, importantes, né? Que é basicamente a parte de gestão das grandes empresas. Então, as oportunidades de trabalho para um segmento que vai passando pelo ensino médio, ensino técnico e, sobretudo, o ensino superior, porque essas grandes empresas vão absorver, não é, o mercado de trabalho para engenheiros, economistas, jornalistas, pessoal de contabilidade, recursos humanos, uma massa de gente que vai crescer justamente a partir, então, do final dos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, o chamado milagre brasileiro durante o regime militar, né? Então, nós chegamos em 1980, não é, entre as 8 economias mais ricas do mundo, 8 países com uma grande base industrial, né? E, na verdade, estamos consolidando uma sociedade, então, nessa perspectiva urbana e industrial. Embora nós tivéssemos cometido determinados caminhos diferentes do que havia ocorrido em outros países que se industrializaram, como os Estados Unidos e a Europa, né? Porque o Brasil, por exemplo,
de 30 até 1980, e talvez pudéssemos dizer até os dias de hoje, não fez as chamadas reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Reformas que, de alguma forma, foram feitas em outros países, como, por exemplo, a reforma agrária. O fato de nós não termos feito a reforma agrária fez com que uma massa gigantesca de pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades, formar a classe trabalhadora. Tá? Mas as nossas cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas que vinham do campo. E o que aconteceu é que nós fomos, na verdade, criando uma vida urbana, não é? Que é um pouco retrata as nossas cidades, que são cidades, na verdade, apartadas, segmentadas, porque a população que vinha do campo chegava na cidade, os centros das cidades eram relativamente pequenos, e então o que aconteceu? A população foi sendo retirada, não é? Colocada cada vez mais distante do centro, nas chamadas periferias. Então nós construímos cidades estendidas, diferentemente do conceito de cidade, por exemplo, europeia, que são cidades relativamente pequenas, em que as pessoas, na verdade, encontram tudo relativamente perto da sua casa. Tem a escola perto, tem o supermercado, tem o entretenimento, tudo relativamente muito perto, porque são cidades, não é? Relativamente concentradas, com alta densidade em poucos lugares. Nós fizemos cidades estendidas, e que torna, nos dias de hoje, ainda muito difícil administrar uma cidade, porque você precisa, na verdade, descentralizar escolas, né? Descentralizar postos de saúde. O sistema de transporte nosso tem que funcionar 100%, toda a sua carga, para transferir as pessoas da periferia para as regiões de trabalho. Então, geralmente, das 5 às 8 horas da manhã, você usa toda a carga do sistema de transporte, e, em geral, depois das 8 até as 4 horas da tarde, você não tem tanto fluxo de pessoas para deslocar. Então, nós criamos, na verdade, cidades com problemas de funcionamento, e elas são herança, na verdade, de nós não termos feito a reforma agrária, e isso, né, fez com que cerca de 60 milhões de pessoas saíssem do campo e viessem para as cidades. Então, essa é uma questão problemática do ponto de vista do tipo de sociedade urbana industrial que nós criamos. Né? O conjunto grande da população, nós tínhamos, em 1930, 1/3 dos brasileiros viviam nas cidades. E as cidades eram vistas como protagonizadoras de futuro, porque como a vida no campo era muito ruim, a imagem que as cidades ofereceriam, então, um padrão de vida superior. Quer dizer, nós estamos aí quanto tempo? Quase 100 anos depois, né? As cidades hoje são... Qual é o retrato das cidades que nós temos hoje? A cidade, a violência, a pobreza, não é? A insegurança, a miséria, a pobreza andando por aqui, quantidade de pessoas dormindo ao relento. Então, as cidades começaram agora também a ser problema. Aquilo que era uma grande aposta, esse projeto urbano que nós tivemos nos anos 30, né, falhou em alguma medida, e, em parte, tem a ver com o fato de nós não termos feito as reformas clássicas dos países contemporâneos, do capitalismo contemporâneo, como era a questão da reforma agrária. Não ter feito reforma agrária nos criou um problema grave do ponto de vista político. Por quê? Porque a reforma agrária ela é importante do ponto de vista de reduzir o poder dos proprietários rurais. O que acontece? Como nós não democratizamos o acesso na terra, né? Nós temos as eleições de 2014, por exemplo. Né? Nós somos um país que 86% da população moram nas cidades. Todavia, a maior bancada de parlamentares, deputados federais eleitos, foram eleitos pelo voto ou pelo interesse, ou estão vinculados, não é, ao agrarismo, ao agronegócio, se quisermos. Nós temos hoje 40 mil proprietários rurais que dominam 50% da terra agriculturável desse país. E eles elegem uma bancada de 200 e poucos deputados. Se a gente pegar o pessoal da agricultura familiar, que representa 60% da população, 6 milhões de pessoas da agricultura familiar, eles elegem 3 deputados, pelo menos elegeram na eleição passada. Então, o poder do dinheiro, né, faz com que nós tenhamos, não que os interesses agrários não têm que estar representados no Congresso, pelo contrário, tem que ter representação, mas o problema é que é uma super-representação. Tá certo? É a maior bancada. Então, não termos feito reforma agrária criou esses dois problemas. O tipo de cidade que nós criamos, de um lado, e, de outro lado, o problema da política, tá certo? Da subrepresentação em determinados segmentos. Vamos falar quantos deputados nós temos que são jovens, quantos deputados são mulheres, não é? Quantos deputados são vinculados ao trabalho, enfim. Bom. A segunda reforma que nós não fizemos foi a reforma tributária. Se a gente pegar, por exemplo, o programa dos tenentistas, né, o programa do Clube 3 de Outubro, liderado por Oswaldo Aranha. Em 3 de outubro, em 1932, o programa
dos tenentistas, né, que é outra corrente importante de disputa do Brasil, eles tinham dizer o seguinte: olha, o lucro, né, o capitalismo funciona na forma de lucro, o lucro deve ser mantido e valorizado, desde que pague imposto. O que nós temos hoje, na verdade, é que lucros e dividendos não são tributados no Brasil. Ou seja, nós criamos uma sociedade urbana-industrial que constituiu um fundo público, e esse fundo público, que é onde o Estado atua, que é financiado basicamente por tributação dos mais pobres. Quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil, por exemplo, compromete 50% do que ganha na forma de impostos. Porque são impostos embutidos nos preços, dos alimentos, por exemplo, do transporte. Os ricos, praticamente os empresários, pagam relativamente pouco imposto do bolso dele. As empresas são taxadas, mas o imposto vai no preço do produto. Então, isso criou uma enorme distorção, porque aqui no Brasil, infelizmente, os mais pobres são os que mais impostos pagam. Então, o fato, não temos feito reforma tributária que onerasse quem, de fato, mais tem renda, e não os que menos têm. Criou uma distorção grave, porque já temos uma renda tão desigual distribuída, e ela torna-se ainda mais desigual pela presença do Estado na forma com que tributa. Isso, você sabe, o IPVA, né? Quem tem carro sabe que paga IPVA. Agora, quem tem avião e lanche não paga IPVA. Então, são distorções que nós temos no nosso sistema tributário. E a outra questão importante era a reforma social. Quer dizer, ter criado, na verdade, em outros países foi criado, e nós só começamos gradualmente, a criar um estado de bem-estar social a partir da Constituição de 88. Não constituímos um estado de bem-estar social, ou seja, não tivemos educação, saúde, transporte, habitação de boa qualidade universalizada. Então, criamos uma sociedade urbana industrial com enormes distorções. Em 1980, esse país era considerado o 8º país mais rico do mundo, mas também era o 3º país mais desigual do mundo. Pelo tamanho da riqueza que nós éramos, a 8ª economia do mundo, tínhamos cerca de 52% dos brasileiros vivendo em condições de miséria. Resultado desta anomia, digamos. Mas isso é o passado. O fato novo é que nós estamos numa transição para alguma coisa diferente, que é a sociedade, em geral, de serviços, que é o foco desse livro. É tentar entender que sociedade é essa. Especialmente que classe trabalhadora nós estamos falando, porque os trabalhadores, a classe trabalhadora urbana industrial, a classe trabalhadora da indústria, hoje é residual diante do conjunto dos trabalhadores. É residual por quê? De um lado, nós estamos vivendo já, praticamente desde os anos 90, um processo de desindustrialização precoce. Né? A desindustrialização ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, mas ela é uma desindustrialização madura. Isso tem a ver com o fato que, à medida que a população vai elevando a renda, a sua renda volta-se para consumo, em geral, de serviços e não de bens materiais. Classe média, em geral, gasta muito mais com serviços. Que serviços? Alimentação fora de casa, educação, gastos com saúde, são serviços. Quem ganha pouco, um salário mínimo, gasta muito em alimento, né? Moradia, vestuário. Tá certo? Então, à medida que leva a renda, há um descolamento do consumo para os serviços. Então, é natural que países que se industrializam, que se desenvolvem, que leve uma espécie de desindustrialização madura. Mas nós passamos a ter não uma desindustrialização madura, mas uma desindustrialização precoce. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos saindo de uma recessão. A mais grave recessão que o Brasil experimentou, pelo menos desde a década de 1930. A indústria que está saindo é uma indústria que deve representar alguma coisa em torno de 8% ou 9% do PIB. O que equivale mais ou menos à indústria que era na década de 1910. Não que nós voltamos em 1910, porque em 1910 a agricultura representava quase 70% da renda nacional do PIB. Mas o fato é que a indústria hoje tem um peso muito reduzido. Ela chegou no início dos anos 80, a indústria representava quase 35% do PIB. Então, nós perdemos potência industrial e, simultaneamente, vamos perdendo o emprego. O que vai crescendo no espaço não é o emprego na agricultura, o que cresce são os empregos dos serviços. Os serviços, em países que têm uma boa base produtiva, industrial sobretudo, os serviços são de melhor qualidade, são serviços vinculados ao sistema produtivo. Então, são serviços, por exemplo, de distribuição, serviços de engenharia, de produção, design,
serviços vinculados à tecnologia, que são serviços que demandam pessoas com maior escolaridade. Tá? Agora, quando o país tem um setor produtivo relativamente frágil, como é o nosso, o tipo de serviço que mais cresce são serviços de baixa remuneração. Tá? Então, serviços vinculados à renda dos ricos. A classe média para cima, alta, chega a ter 25, em média, serviçais. São pessoas que vivem da renda da classe média. Quem são os serviçais? É o segurança, né? O motorista, o manicure, pedicure, o passeador de cachorro, o piscineiro, o cortador de grama. Ou seja, são serviços vinculados aos ricos. Têm uma renda, tá certo? Em geral, relativamente baixa, independente da escolaridade. Hoje, no Brasil, né, o emprego em segurança, serviço de segurança pública, privada, as mais diferentes formas de segurança, já equivale ao número de trabalhadores na indústria da construção civil, com carteira assinada. Então, já é um emprego em expansão. Então, que sociedade é essa que está resultando no Brasil? É esse o espírito do livro, tentar entender essa sociedade. Né? E o que a gente percebeu é que, na verdade, essa sociedade de serviço está em disputa. Até porque nós, de alguma forma, buscamos refletir o que também ocorre em outros países. No caso, estudando um pouco a questão política, a participação dos setores de serviços dessa nova classe trabalhadora nas eleições na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Então, tem uma espécie de comparativo e que, de alguma forma, procurou entender como é que a classe trabalhadora dessa cidade, né, que anteriormente votava em partidos de esquerda, na eleição passada, votou em outros partidos. O que aconteceu na cabeça das pessoas? Né? Então, a pesquisa vai mostrando que, na verdade, esses empregos de serviço são empregos, em geral, de pequenas empresas, pequenas unidades de trabalho. O melhor exemplo são shopping centers. A cidade de São Paulo tem 50 shopping centers. Uma parte significativa da classe trabalhadora está no shopping center. A gente entra no shopping center, né, muita gente trabalhando lá, mas tudo unidades pequenas. Numa unidade pequena, de maneira geral, não tem grande hierarquia. Todos, mais ou menos, trabalham ali de uma forma mais articulada para tentar manter o negócio ativo. É diferente de alguém que vai trabalhar numa fábrica, ele bate o cartão, já sabe que tem o gerente, o administrador, sabe quem manda, já tem uma hierarquia. Nas pequenas unidades, em geral, não tem esta hierarquia, tem uma certa quase horizontalização. Então, a ideia da luta de classe, da diferença capital-trabalho, não é tão clara. E a pesquisa que a gente fez, inclusive com esse segmento, mostrou que as pessoas estão mais preocupadas, muitas vezes, com o Estado, com o governo, porque não há muita diferença entre Estado e governo em geral, não é percebido como algo diferente, e que é um Estado que cobra impostos e, na realidade, não devolve na forma de serviços aonde esses trabalhadores moram, comparativamente a outros setores de segmentos mais privilegiados. Então, há uma crítica ao Estado. Mas não é uma crítica neoliberal. Né? O neoliberalismo, ele quer, na verdade, a redução do Estado. Ele quer a privatização de serviços públicos. Essa nova classe trabalhadora de serviços, ela sabe que sem o Estado as suas condições de vida são piores, mas ela quer um Estado diferente, serviços diferentes. Tá? E eu acho que esse tem sido um dos problemas dos partidos de esquerda, dos progressistas, de dialogar com essa classe trabalhadora, e não entendendo. Tá? E aí tem um ponto final, que eu já falei demais, tá certo? Está esse silêncio aqui, ninguém falou nada, então... que é o seguinte: quais são as instituições que mais êxito estão tendo no diálogo com essa nova classe trabalhadora? De uma maneira geral, digamos, aqueles que melhor entendem os brasileiros hoje é o crime organizado e as igrejas neopentecostais. Né? Porque, na verdade, essas duas instituições, entre aspas, estão justamente onde esses segmentos moram, muito próximos. Por exemplo, a gente pensar os sindicatos metalúrgicos, qualquer tipo de sindicato, em geral, existe um sindicato na cidade, que está no centro da cidade. Ele faz reuniões, faz assembleia, mas a pessoa tem que sair de onde é que mora, pegar um ônibus, não sei quantos quilômetros, para chegar lá no tal da sede do sindicato. A igreja, né, está a 50 metros. É como comprar pãozinho. Né? A gente vai na padaria, em geral, na padaria perto de casa. Dificilmente vai andar 3 quilômetros para comprar um pão, ainda melhor que seja. Então, a proximidade, né, facilita, na verdade, a constituição de identidades.
E essas igrejas têm tido sucesso porque elas constroem identidades. Identidades cada vez mais difíceis de serem percebidas nessa classe de serviço, porque as pessoas saem cedo de casa, voltam tarde, tá certo? É uma classe trabalhadora cujas famílias são famílias, em geral, monoparentais, famílias constituídas de um adulto e uma criança. O adulto sai cedo de casa, a criança ou fica no entorno da casa, ou está numa escola. Não existe aquilo que era muito comum há 30 anos atrás, que era, digamos, uma vez por dia, pelo menos, havia uma refeição em família. Família, 2 adultos, 3 crianças, né? Se alimentava junto, se dialogava, um ouvia, outro prestava atenção, né? Isso praticamente é muito hoje difícil nas famílias. Quando a família está reunida, está na frente da televisão, aquele silêncio, né? Então vai desconstituindo a sociabilidade. Ao mesmo tempo, os espaços públicos para a sociabilidade também estão comprometidos. Eu passei aqui na praça, mas sempre olhando para o lado para ver se não tinha algum problema. Quer dizer, a insegurança, né? 30 anos atrás, talvez, a praça era o espaço de você encontrar com os amigos, conversar, etc. Levar as crianças. Então, tornou-se muito difícil a construção da sociabilidade e as igrejas, de alguma forma, vêm estabelecendo essa possibilidade da sociabilidade, que é muito difícil ser feita nos sindicatos, no partido político. Em geral, você tem uma assembleia do sindicato, aqui, nós estamos aqui reunidos para reivindicação e tal, alguém tem alguma dúvida? Não tem? Tudo bem, então daqui a 15 dias a gente vai conversar de novo, e as pessoas vão embora. Não tem, na verdade, essa possibilidade do diálogo, da identidade, e que as igrejas vêm tendo sucesso, né? Então, é essa a problemática do livro, né? Tentar entender que sociedade nós estamos hoje vivendo, né? Que sociedade é essa, que espaço tem, na verdade, de construção de ações coletivas para enfrentar os problemas, não é? As oportunidades que o Brasil está vivendo. Eu fico por aqui, não sei se tem questões, dúvidas, podemos ter um diálogo aqui. Como é que a gente faz? Obrigado, professor. Vamos abrir aqui, né? Inclusive o pessoal aqui de fora também, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação. Tranquilo, acho que fica aberto para a gente pegar perguntas, tá? De preferência breves, para a gente poder ter mais tempo de outras pessoas aí também poderem participar. Só peço que fale. Você quer? Oi. Boa noite, meu nome é Marcelo. Márcio, eu estou lendo aquele livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, que está aí atrás de você, do seu lado aí, da Boitempo. Não é ele que está ali? Isso. Bom, eu estou gostando muito desse livro e os autores falam essa questão realmente do neoliberalismo. E eles colocam o seguinte, que para o neoliberalismo não é nem tão importante essa redução do Estado, tá? Mas essa neogovernamentalidade, que eles trazem esse conceito de Foucault, de fazer o Estado trabalhar para o capital financeiro, né? É mais ou menos isso que eu tenho visto, né, no cenário brasileiro aí. Você concorda nesse ponto com os autores? Eu não li o livro, então vou responder a partir da tua interpretação, não é? Mas, de fato, eu imagino que é um equívoco, quando a gente fala de neoliberalismo, imaginar que é Estado mínimo, né? A ideia do Estado mínimo é uma construção do liberalismo, é a construção, na verdade, do próprio capitalismo, né? em relação ao que era, no caso europeu, o feudalismo, que tinha os chamados Estados absolutistas, né? Estados que eram relativamente gordos, pois arrecadavam relativamente bastante da população para financiar a família real, o clero e a nobreza. Então, o Estado mínimo, na verdade, era um Estado funcional para aquele capitalismo que estava em construção naquele momento. E o fundamental eram os contratos. Então, você tinha o Estado que desenvolvia 3 funções básicas: o monopólio da violência, só o Estado pode matar, prender, né? O Estado da justiça, nesse sentido. O monopólio do dinheiro, só o Estado pode emitir moeda, e o monopólio da tributação, só o Estado pode arrecadar. Então, Estados pequenos, né? Agora, na verdade, com a transformação do capitalismo, o desenvolvimento vai exigir um outro tipo de Estado, que foi o Estado desenvolvimentista, o Estado de bem-estar social e assim por diante. Bom,
Quando nós falamos de Estado neoliberal, para diferenciar do Estado anterior, mas não há experiência empírica, não há país que, na verdade, se teve uma redução do gasto público ou da carga tributária. Ele pode não ter crescido, como a Inglaterra praticamente paralisou, mas nos outros países ou cresceu um pouquinho ou está estabilizado. Não houve redução da arrecadação do Estado, tampouco do gasto. O que faz o neoliberalismo, de certa maneira, é mudar a composição do gasto. Tá certo? Ele esvazia o gasto de determinados setores que são mais frágeis na defesa de algum programa, especialmente há uma mudança na educação, na saúde, nos benefícios sociais, etc. Mas há um aumento do gasto na parte de segurança militar, de investimento em tecnologia e na questão da financiarização. Tá? Então, o sistema de dívidas, que de certa maneira hoje funciona nos países, e aqui não é diferente, faz com que o Estado tende a necessidade de arrecadar, né, para girar os ganhos financeiros. Se a gente pegar o ciclo político da nova República, de 85 a 2016, né, nós tínhamos uma carga tributária no Brasil de 22% do PIB. Tudo que arrecadava equivalia a 22% do PIB, quando os militares entregaram, em 85, o poder. Dos 22% do PIB, o gasto social no Brasil era 13%. Nós temos uma... Bom, em 2014, antes da recessão, a carga tributária era mais ou menos em torno de 36% do PIB. Ele saiu de 22% para 36%. Então, foram 14 pontos percentuais. O gasto social no Brasil era 13% e foi para 24% do PIB. Então, aumentou o gasto. Mas, se a gente olhar onde é que o Estado também gastou, é o aumento do gasto com o juro da dívida. Em 1985, o gasto com o juro da dívida era 1,8% do PIB. Em 2014, ele estava quase 7% do PIB. Ele chegou a ser mais. Então, aumentou os dois gastos. Tá certo? E o problema hoje que está é o seguinte, qual é que é? Não mexe no gasto financeiro, mas você vai, na verdade, recompondo, né, a divisão do gasto social. A emenda constitucional 95, ela, na verdade, vai levar, já está levando, uma redução do gasto social. Mas o Estado continua gastando com outros segmentos. Tá bom? Ótimo. Mais alguém queria pôr alguma questão? Meu nome é Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Você expôs no início, Márcio, que a gente está vivendo um período em que a própria democracia está fragilizada ou até comprometida, né? Pela questão até que você demonstrou dos votos da bancada ruralista, né? Que eles conseguem, de alguma maneira, pelo poder econômico, arregimentar mais de 200 deputados. A gente tem a bancada evangélica também. De um outro lado, a gente tem também uma questão que você colocou, que é a questão dos sindicatos, que não estão, talvez, de alguma maneira, representando e se aprofundando nas questões políticas e econômicas, e talvez nunca fizeram isso, né? E a própria sociedade hoje que está refém, como você mesmo disse, dos traficantes e dos evangélicos, né, das igrejas, que também, na minha opinião, só faz retroceder a sociedade politicamente, numa visão política para a sociedade e para a democracia. Essa democracia que também já está comprometida, como a gente está vendo aqui no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Nesse cenário em que a população ela não tem representatividade e não tem amparo em nenhuma instituição, muito pelo contrário, ela tem amparo em instituições como o tráfego, como os evangélicos, etc. Nesse cenário, como é que a gente vai buscar uma saída? Resgatando isso e, se via eleitoral, a gente já viu, e na minha opinião também a gente já viu que eleger, mesmo que sejam partidos de esquerda, diante desse cenário do comprometimento das instituições, a gente, na minha opinião, também é muito grave. Como é que você vê essa questão toda? Tem saída? Como é que você vê uma saída para isso? Vamos começar a limitar as questões, estão ficando mais da vez difícil, viu?
Muito importante a sua pergunta. Bom, acho que a gente precisa começar reconhecendo que a democracia no Brasil é uma exceção, não é a regra. Ou seja, desde a chegada dos portugueses aos dias de hoje, a experiência democrática no Brasil representou 10%, 50 anos. Então, a tradição nossa é o autoritarismo. Tá? Ou seja, a normalidade no Brasil é a democracia apenas como aparência. É um país governado de fora, porque é um país cuja economia depende sempre do exterior, né? Salvo o período de 30 até muito recentemente. Né? Terceiro elemento da normalidade histórica é os pobres fora do orçamento público. É um orçamento geral para determinados segmentos. Né? A experiência mais longeva de democracia é essa que nós experimentamos praticamente de 85 para cá. Né? É o período mais longo de experimentação democrática. E essa experiência democrática ela foi fundada em dois elementos que estão questionados. Por isso que é difícil imaginar a continuidade do sistema democrático tal como ele se apresenta. Por quê? Em primeiro lugar, qual é o elemento que sustentou a democracia no Brasil a partir de 85? Primeiro, que os derrotados aceitassem o resultado eleitoral. Tá certo? A eleição, definido o resultado, quem ganhou, quem perdeu, quer dizer, aceita o resultado. O que aconteceu em 2014 é que uma parte dos derrotados não aceitou o resultado e passou a questioná-lo. Tá certo? E o questionamento levou a uma espécie de terceiro turno, o impeachment, o golpe, enfim. Aqueles que tentaram, pelo voto, vencer a eleição e apresentar o seu projeto, né, foram derrotados, mas hoje executam o seu projeto, sem ter tido voto. A questão colocada, por exemplo, é se esse grupo, se esse condomínio de interesse que sustenta o atual governo Temer, aceitará o resultado eleitoral na hipótese deles serem derrotados? Isso é uma questão importante. Aceitarão ou não aceitarão o resultado? Na hipótese de haver eleições legítimas, etc. Não é? Mas é um problema que está colocado nesse sentido. Outra questão que diz respeito a esse período longevo de democracia, não apenas que quem perdeu aceita o resultado, era que nós tínhamos um centro democrático, que que deu estabilidade à democracia brasileira, de alguma forma, tanto para governos à direita, ou governos à esquerda, tinham sempre um centro ali que cobrava o seu papel. Esse centro desapareceu. Então, o que você tem, na verdade, é uma polarização muito grande, uma fragmentação de partidos. A Merkel, que foi agora constituiu o governo, a primeira-ministra na Alemanha, ela, para montar o governo, lá tem, acho que são 5 partidos que existem lá, ela para montar o governo, ela tentou montar o governo com 4 partidos, não conseguiu. Isso na Alemanha. Nós aqui, para um governo ter a tal da governabilidade, vai precisar de quantos? 20 partidos. Porque os partidos têm uma base partidária, uma representação muito pequena, 12 parlamentares. Então, você montar uma maioria é uma complicação. Então, temos um problema sério que você não tem um centro democrático, nesse sentido. Né? Esses são os problemas que, de certa maneira, colocam em xeque a experiência democrática. Tá certo? Agora, eu vou dizer o seguinte, eu digo, nós estamos vivendo o ponto ótimo da crise. Porque, veja, nós passamos de 85 em diante, até agora, sem ter feito nenhuma reforma no Brasil. Se a gente pegar um documento fantástico, está aí na internet, chamado Esperança e Mudança, que foi escrito, inclusive, pelos intelectuais do PMDB, MDB, do início dos anos 80, que eles identificaram o seguinte, para o país sair do período autoritário, da ditadura e para a democracia, tem que fazer um conjunto de reformas, porque não é possível, tem que fazer uma reforma do Estado, uma reforma do sistema partidário, eleitoral, reforma bancária, reforma agrária, fazia alguma conexão com as reformas, ou pelo menos as reformas de base do início dos anos 60. O fato concreto é que não fizemos nenhuma reforma, gente. Por que não fizemos? Porque os governos que deveriam fazer não fizeram, por quê? Porque não tinha base eleitoral para isso. Veja, comentávamos no início um problema sério do Brasil, que é o fato que são os pobres que pagam mais impostos. Mas, estranhamente, quem menos imposto paga é que mais critica os impostos. Por exemplo, aqui perto tem o impostômetro, né, na Associação Comercial. Mas
impostômetro tinha que estar na periferia da cidade, porque é lá onde é que a população paga proporcionalmente à sua renda mais imposto. Então, é estranha a situação no Brasil, que você não consegue construir maiorias para fazer, de fato, mudanças que precisam ser feitas. Então, eu estou querendo chamar a atenção, é um ponto ótimo da crise, porque acredito que nós temos a oportunidade de construir uma maioria política, tá certo? Que sustente, na verdade, um programa de reformas. Então, acredito que a solução para o Brasil não está, de certa maneira, em todas as gerações estão vivendo esse momento. Gerações passadas não tiveram essa possibilidade que nós estamos tendo, apesar da agudização da crise, da instabilidade que estamos vivendo. Mas é um momento, não é, assim, rico, comparável a 2 outros momentos históricos do Brasil que falávamos muito rapidamente anteriormente, que foi a década de 1930 e foi a década de 1880. Foram décadas que mudaram o Brasil. Nós que estamos aqui, gente, fomos resultado da decisão tomada lá em 30. Teve a Revolução de 30, depois teve 32, depois teve a intentona comunista, depois teve a intentona dos integralistas, teve Estado Novo. Nós estamos numa seara como essa. Certo? Não estamos diante do epílogo de um livro, nós estamos apenas num capítulo do livro. Certo? Agora, nós temos capacidade de construir uma maioria para enfrentar o quadro que está aí, porque é o seguinte, tudo bem, tira o Temer, põe quem para fazer o quê? Certo? Fazer o quê? Porque a forma com que o Brasil está sendo governado, as instituições, etc., é preciso fazer uma mudança estrutural no país. E eu acho que só faz mudança estrutural quando as pessoas estão desconfortáveis. Porque quando todo mundo, de alguma forma, está na sua área de conforto, agora quando você começa a olhar, olha, do jeito que o país está, destruindo a sua base industrial, não vai ter emprego de classe média. Esquece. Não vai ter emprego para quem está estudando na universidade, não vai ter emprego, gente. Porque a determinação do emprego não é porque as pessoas têm escolaridade, é porque tem base produtiva que demanda pessoas com escolaridade. Né? E você olha, o horizonte econômico do Brasil é um horizonte de subordinação cada vez mais com um país produtor e exportador, né, de recursos naturais, de produtos primários. Isso é impensável, é impossível para o nosso país. Então, a crise nos leva, na verdade, a um esforço grande de construção de maiorias. E uma maioria significa em torno de um projeto. Então, a eleição nos abre essa grande oportunidade. Como é que nós vamos construir essa maioria mais ampla? Então, e o Brasil, em qualquer indicador que você considere, o Brasil está entre os 10 países mais importantes do mundo. Certo? Você olha outros países, esse é um país com... Vamos só uma questão importante. 500 anos depois do descobrimento pelos portugueses, dá para usar essa palavra, o grosso da população brasileira continua morando nas áreas litorais do país. Se a gente viajar um pouco pelo Brasil, né, vai perceber que nos anos 2000 houve uma série de descentralização de investimentos. Né, na educação, de extensão de campos de universidades, não é? Alguns investimentos nos IFES, investimentos em infraestrutura. A gente circula, hoje a gente vai ver as cidades médias, apesar do problema da recessão ainda, mas onde você teve expansão são nas cidades médias, entre 100 a 300 mil habitantes. Né? Porque lá teve um campus universitário. No campus universitário tem professor, tem renda mais alta. Então, foi junto o quê? Restaurante. Uma série de restaurantes foram abertos. Concessionária de veículos. Né? Melhorou o supermercado, um shopping center. Ou seja, o investimento privado se deslocou para lá. Se nós pegarmos dos 5.570 municípios, 40% dos municípios brasileiros vinham crescendo até antes da recessão, num ritmo de 7% ao ano, no mínimo. Ou seja, era uma espécie de uma China no Brasil. Onde tem problema? O problema são as grandes cidades, onde o investimento é gigantesco para você melhorar o sistema de transporte. Por que o Brasil tem que continuar concentrado na parte litoral? Por que não podemos interiorizar o desenvolvimento? Se a gente estudar um pouquinho como é que foi a expansão chinesa começou, na verdade, através de construção de novas cidades. Então, é um país de excelentes oportunidades. A questão é como é que você constrói maioria política para viabilizar essas possibilidades. O problema nosso não é econômico, eu acho, não é social, é um problema político. Tá certo? Como é que você torna a política hoje alguma coisa que estimule as pessoas a participar?
Eu ouvi de uma pessoa me dizer, agora estou repetindo, parece que política no Brasil está virando uma espécie de briga de bêbados. Né? Quando a gente está passando na calçada, tem dois bêbados brigando, o que você faz? Você não vai lá apartar, você atravessa a rua e deixa... A política tornou uma coisa assim, estranha, porque você não entendeu muito bem, o povo vai ficando cada vez mais distante da política. E é fundamental, na verdade, que haja uma nova possibilidade de oferecer, pela política, o diálogo, né? o entendimento, o compromisso. Acho que nós estamos nessa oportunidade, apesar das dificuldades, mas se nós não fizermos esse entendimento, é uma década fundamental. Não acredito que tenha saída apenas pela eleição, uma saída tradicional, certo? Há uma polarização na sociedade muito grande. Então, é uma década parecida com as décadas de 30 e décadas de 1880. Décadas que teve avanço, teve retrocesso. Né? Então, isso vai ser definido por nós, pelas diferentes gerações que estão aqui. Não tem receita pronta. Tá certo? Isso é um processo de construção. Isso significa elevar a qualidade do debate, tirar desse debate medíocre, muitas vezes, que nós estamos sendo exposto, né? Como se o problema da violência no Brasil tem a ver com o pessoal que vive na favela. Ora, o crime organizado não está na favela. O crime organizado está nos bancos, porque o dinheiro circula nos bancos, por exemplo. Né? Então, temos que levantar o debate. Eu acho que a oportunidade é nossa, tá certo? Porque é um país que, não há dúvida, as condições para dar um salto estão dadas, mas depende, na verdade, desse acerto entre nós. Aí é a questão da política. Duas. Aqui. Vou passar aqui. Boa noite. Meu nome é Alexandra. Falando sobre reforma estrutural, e sobre o plebiscito pela Constituinte, exclusiva e soberana, pela reforma do sistema político, o que você pensa sobre isso? Vamos fazer mais de uma, então, porque eu também estou com uma resposta muito longa aí. Bem, boa noite a todos, boa noite, Márcio. Meu nome é Elson, eu sou professor da Unesp. Tá? Eu estava aqui pensando na tua fala, tá? E essa última informação que você deu de que o crescimento econômico teria crescido na cidade média no Brasil inteiro, eu queria reforçar que é uma verdade, mas eu também queria dizer o seguinte, que as igrejas evangélicas também nesses municípios foram as organizações civis que mais cresceram, tá? Seja no interior de São Paulo, seja na Chapada Diamantina, seja no Triângulo Mineiro, seja em qualquer outro estado do Brasil, essas organizações cresceram, tá? Acompanharam e cresceram mais do que os sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Tá? E o que é mais grave, quer dizer, no primeiro momento das grandes mudanças, a partir de 2003 até 2004, também nessas cidades, alguns partidos mais progressistas também cresceram. Tá? A minha pergunta é a seguinte, e um problema que eu acho que a gente tem que responder. Tá? Por que, inclusive, com todas essas mudanças, inclusive da organização política em algumas, a organização social em outras, ainda assim nós não conseguimos fazer algumas reformas? Aquelas que você coloca como básica, que eu também concordo. Tá? Eu acho que a situação agora é mais grave do que a situação em 2003. Tá? Então, eu não sei se é uma discordância, mas eu acho que as perspectivas de mudanças agora são muito mais difíceis do que aquelas que tínhamos em 2003. Tá? Isso significa, tá, uma tentativa de recomposição política, de novas estratégias, inclusive aquilo que você colocou. Né? Os sindicatos têm que saber como trabalhar com seus associados. Tá? Os meus sindicatos, nas universidades, as assembleias são vazias, tá? Não tem participação. Tá? Nós estudamos conselhos, câmaras, comitês, etc. E a participação é precária, e esperávamos, tá, que essas participações fossem maiores, porque os espaços estão aí. Tá? E não tem sido ocupado por nós. Tá? Então, é um problema, não estou querendo ser pessimista, mas também não estou querendo ser muito otimista, porque a situação é complicada. Tá? E eu estou te provocando um pouco para poder sentir um pouco a tua reação, porque esses aspectos na classe trabalhadora que você tem colocado, têm contribuído, inclusive, para uma participação menor do que nós tínhamos naquela época. Tá? Era um pouco isso.
Meu caro, primeiro, seja bem-vindo ao Congresso Nacional. Eu acho que, inclusive, esse poder, que é, como o Caetano canta, o podre poder, vai ser difícil, né, também não contaminar todo mundo. Mas eu acho que esse país fez uma coisa notável a partir de 1989. Não certamente pela República, que todos eram monarquistas que fizeram, todos os generais que fizeram, e positivista no mau sentido. Então, você é bem-vindo, porque, pelo menos, é uma voz mais lúcida num campo extremamente minado e que, diga-se de passagem, esse tipo de Estado não tem futuro. Ou seja, a gente precisa ser claro, ou pretende-se fazer uma revolução ou o mundo vai acabar. Porque a burguesia brasileira não tem chance nenhuma de ser o que é. É uma das piores do mundo, das piores do mundo. Então, há uma questão aí interna também da burguesia, da estrutura, não é somente do Estado, é da própria burguesia que se apossou do Estado. Toda a burguesia, você sabe que é rentista. Então, ela não está nem com dinheiro aqui, ela está fora. Eu vi uma fotografia muito interessante. O Neymar, esse jogador de futebol, foi com o Temer dizendo, foi anistiado das dívidas com o imposto de renda. Quer dizer, isso é uma avacalhação, porque você está, nesse país, como nunca teve, na mão de bandidos. É uma quadrilha realmente que está de bandidos. Então, essa questão passa por uma série de problemas que a gente vai ter que pensar como é que nós ficamos com essa, digamos, doutrina de Monroe, né? A questão do imperialismo. E é o imperialismo de novo tipo. Então, esta questão vai muito além dessas questões que estão colocadas aqui. Agora, eu tenho certeza, a melhor coisa que a gente tem que ter é garantir que exista o mínimo de um Partido dos Trabalhadores. Nunca fui filiado ao PT. Tenho muitas discussões em relação ao PT, como também tenho muitas restrições ao próprio governo Lula. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma situação extremamente grave que precisamos nos unir para ver se acontece alguma coisa, nem que seja um pequeno passo em favor de uma revolução. Muito bem. Mais alguém? Olá, boa noite. Obrigado, Márcio. Uma questão bem rápida, mas trazendo um pouco, saindo desse espectro mais amplo da democracia. Eu acho que nós estamos num momento simbólico para discutir isso, né, véspera desse fatídico pseudo-julgamento, mas trazer um pouco mais para as tarefas que nós temos em seguida. E aí essa história da representação classista tem me organizado um pouco, tenho me organizado um pouco para isso e queria uma reflexão tua. Inclusive, tenho discutido com os livros, na verdade, né, com as leituras, com a leitura que se produz ali na Unicamp, sobre qual o papel da representação classista e qual também o locus da representação classista nesse futuro momento, assim, nesse processo que vai significar essa reforma trabalhista e as consequências. Então, aonde é o local do sindicato e da representação classista como um todo? E aí tem-se uma leitura, eu acho que um pouco artificial ainda, de que as igrejas evangélicas ocuparam esse espaço porque estão lá, nas favelas, nas residências, o crime organizado ocupou esse espaço também porque está lá, então que a resposta é que os sindicatos e a representação de classe também tem que estar lá, no local, na favela, na residência, e eu tenho muita dúvida se é isso mesmo, assim, se é isso. É o quê? Reorganizar o movimento sindical, reorganizar essa representação de classe de volta para os locais, e isso já foi tentado na década de 80, para trazer de novo para o local de residência. Eu tenho muita dúvida sobre isso, assim, e eu acho que essa geração, que é a minha, ou que é até a mais nova do que a minha,
tem pouquíssima referência no que é a residência mesmo, no seu local. Eu acho que o local de trabalho, e aí, portanto, a organização do local de trabalho, talvez tenha muito mais referência. E eu tenho sentido isso, uma certa resposta automática de boa parte da academia, de dizer, não, a representação classista tem que voltar para o local que a igreja evangélica e que o crime organizado, talvez, está ocupando, que é o local de moradia. E eu tenho dúvida se esse movimento do movimento sindical faz essa resposta a isso, ou se não é um novo processo de organização do local de trabalho que talvez responda. Eu queria um pouco uma reflexão tua sobre isso. Obrigado. Bom, e toda sorte nessa luta agora em outubro. Infelizmente não volto aqui, mas como morador de São Paulo estou na batalha. É uma luta de todos. Então, as questões muito interessantes. Inicialmente, sobre o tema da reforma política. Não é possível, num sistema democrático, tantos partidos. Não há ideologia, programa que justifique isso. Então, há alguma coisa que está fomentando esse comércio, na verdade, esse mercado, que termina, na realidade, fazendo com que você não tenha partidos, mas tenha representantes no parlamento que utilizam. Agora, por exemplo, essa semana nós estamos vendo gente saindo de um partido e indo para outro em função do recurso que vai receber para competir nas eleições. Obviamente, isso aí é um desvio completo do que se entende ser um partido político. Então, reforma é fundamental nesse sentido, que reformula, inclusive, a forma de nós votarmos. É uma coisa estranha no Brasil, porque, seja no município, em geral, no Estado ou na federação, o voto que é feito para o executivo, o voto majoritário para prefeito, governador ou presidente, em geral, não vem acompanhado do voto majoritário no partido que termina sendo vencedor. Então, nós votamos no executivo, no voto majoritário, num sentido, e terminamos votando para os parlamentares ou senadores num outro sentido. Então, isso é resultado justamente do tipo de sistema eleitoral que nós temos. Que você tem hoje, a disputa maior não é entre candidatos de partidos diferentes, mas é uma disputa dentro do próprio partido. Então, são elementos estranhos que não é possível ter democracia, e é fundamental ter instituições fortes, sobretudo partidos, para que tenha uma democracia minimamente representativa. Então, o que acontece é que a população que vota, grossa população vota para a eleição do executivo, mas uma parcela relativamente menor vota no parlamentar. E a gente nem lembra quem votou na última eleição. Quer dizer, é um voto muito descolado do acompanhamento. Quem de nós, muitas vezes, perde a dimensão, o acompanhamento do deputado. O deputado é um representante, em tese, do povo. É esse o princípio organizador. E esse representante, até porque nós, hoje, na era digital, da comunicação, a gente até pode entrar direto, falar direto com o prefeito, com o governador. Então, essa forma de representação acho que está sendo questionada e ela, na verdade, precisaria de uma reforma profunda. Então, a constituinte exclusiva seria uma possibilidade nesse sentido. Mas, do jeito que nós estamos conduzindo o sistema eleitoral, não terá a constituinte. E corremos o risco, inclusive, segundo avaliações de quem estuda, de talvez haver uma renovação relativamente menor do que foi a eleição passada, porque as regras da eleição atual são regras que favorecem os atuais parlamentares. Porque, em primeiro lugar, é uma eleição muito curta, 35 dias. A pessoa que já é parlamentar, ela tem, no caso federal, uma verba de R$80 mil para gastar no seu mandato. Contratar pessoas, verba de gabinete, combustível. Além disso, o deputado federal tem chamado orçamento impositivo, ele tem 14 milhões para aplicar o recurso em prefeituras, em ONGs. Então, é um diferencial muito grande em relação aos novos que estão se apresentando. Tá certo? Isso corre o risco das pessoas, de maneira, infelizmente, terminar votando nas pessoas que já estão aí. Não significa dizer que as pessoas novas são melhores que as pessoas estão aí, mas... Então, o sistema eleitoral realmente está sendo pensado, ele funciona, para reproduzir uma sociedade que é completamente
diferente da realidade, porque você não tem a presença de negros, por exemplo. Qual é a presença dos negros no parlamento? Das mulheres, né? Dos jovens. Nós temos mais parlamentares empresários do que a representação dos empresários na sociedade brasileira. É uma deformidade. Então, sem reformular o sistema eleitoral, ele, na verdade, tem problemas sérios, né? A questão que você coloca, Elson, que é problemática, se de fato nós temos mais ou menos força do que tínhamos em 2002. Eu diria o seguinte, olhando o próprio PT, o discurso da candidatura do Lula ou da Dilma, eram candidaturas que falavam com a população como um todo, quando nas candidaturas passadas. A impressão que eu tenho é que agora, ser para o seu público, eu não vou fazer um voto, um discurso geral, vou ter que organizar o meu povo, o povo que, de certa maneira, está identificado com o que é as propostas. Então, isso eu acho que ajuda a organizar uma maioria. Porque o que aconteceu, eu diria assim, a vitória do Lula em 2002 foi uma maioria que se formou muito heterogênea. Porque, de alguma forma, os que votaram no Lula eram os que já votavam, mas uma parte que passou a votar eram de derrotados ou perdedores das políticas neoliberais dos governos do Fernando Henrique. Quem era? Bom, a parte importante do agronegócio votou no Lula, porque o câmbio valorizado prejudicava eles. Uma parte dos industriais votou no Lula, uma parte da classe média. Então, você vai, na verdade, foi uma maioria muito estratificada, muito heterogênea. E essa maioria, de alguma forma, disse para o Lula o seguinte: olha, nós votamos em você, mas é para você fazer um governo que repõe o que perdemos. E, nesse sentido, eu diria assim, foi um governo exitoso, porque repôs, não é, a emprego, a renda. De maneira geral, o país melhorou significativamente. Mas esta maioria que votou no Lula não é uma maioria que deu a ele condições de fazer reformas. Eu lembro que uma das primeiras iniciativas do governo Lula foi, inclusive, reunir os governadores em torno de uma reforma tributária, que nem era grande coisa, mas foi o que foi possível fazer ali, leva para o Congresso, leva para o presidente do Congresso naquela época, o Senado, o José Sarney, que recepciona e deve estar lá numa gaveta. Não foi implementado. Então, você não, digamos, foi. Eu diria até que talvez o governo do presidente Lula tinha clareza que essa maioria que lhe deu voto não permitiria fazer mudanças substanciais. E ele tentou, na verdade, mudar essa maioria política. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi através do programa Fome Zero. Lembra aquele programa, o primeiro discurso Lula, que o meu sonho é que todo brasileiro possa almoçar 3 vezes por dia, etc. E a base desse programa era o programa Fome Zero. O que era o programa Fome Zero? Era um programa para pobre. Não, era um programa com o pobre. Na verdade, o Fome Zero era uma tentativa de organizar os pobres desse país e torná-lo um ator político relevante. Porque, infelizmente, os pobres não são um ator político autônomo relevante. Porque quem organizava os pobres, quem fazia a lista de quem era pobre para receber o benefício, como é que se conectava o programa com a questão alimentar, com a questão da terra. Tinha ali eu nem sei se ia funcionar, mas em todo caso tinha ali uma proposta diferente, que era de organização dos pobres. As primeiras iniciativas para tentar implementar o programa, naquela Guaribas, aquelas cidades simbólicas da miséria do Brasil ali em 2003, surge, na verdade, uma grande reação em torno de um programa dessa natureza, que era um programa que buscava a emancipação dos próprios pobres. Qual foi a reação? A reação dos poderes locais. Uma reação que veio dos prefeitos e prefeitas. Por quê? Alto lá, ninguém vai mexer nos meus pobres. Os pobres são meus. Os pobres é a prefeitura. Teve uma tensão ali, né, meio silenciosa, mas uma tensão em relação a programas dessa natureza, que os pobres vão se auto-organizar sem passar pelo poder local. Então, esta reação levou ao quê? Ao praticamente afastamento, abandono do Fome Zero, e veio no seu lugar o Bolsa Família, que é um programa fantástico, pela primeira vez colocou dinheiro na mão do pobre, o pobre foi bancarizado, passou a entrar no banco, tá certo? Um programa que elevou a renda das pessoas de baixa renda, enfim, excelente programa. O problema é que esse programa não politizou as pessoas, era uma política para pobre, e não uma política com o pobre. O pobre continuou sendo cadastrado, ele continua nas mãos dos poderes locais, do prefeito.
Né? E isso nos permite várias interpretações das pessoas beneficiadas pelos programas sociais ao serem pesquisadas. Por que você acha que melhorou de vida? Ah, melhorou de vida por causa de Deus, né? Por causa que eu sou muito bom, por causa da minha família. A política não entrou. Né? Então, você perdeu a oportunidade, talvez pela primeira vez na história, de fazer com que os pobres passassem a ser um ator político relevante. Imagina os pobres o seguinte, olha, o Bolsa Família, o Fome Zero é um ótimo programa, mas isso é muito pouco. Por que nós temos que pagar imposto? Vamos empurrar esse imposto para os ricos? Imagina 40 milhões de pessoas no Brasil defendendo uma proposta de reforma tributária. Seria outra coisa. Então nós perdemos aí. Perdemos também na questão dos sindicatos. Porque logo no início do governo de 2003, foi feito um fórum, né, cujo objetivo era, na verdade, reformular as relações de trabalho. Modernizar as relações de trabalho. Que tem a ver com o próprio nascimento do PT, com a CUT, tá certo? Que tinha a ver o que era lá. Um tipo de organização sindical diferente, o contrato coletivo de trabalho, a organização por local de trabalho, um tipo diferente de financiamento dos sindicatos. Tinha as questões antigas do mundo sindical. Pois foi feito esse fórum e não resultou em quê? Nenhuma mudança. A única mudança que teve para valer foi colocar no financiamento do imposto sindical, da contribuição sindical, o financiamento das centrais sindicais. Justamente as centrais que eram contra esse sistema de financiamento entraram. Ora, se você não muda a forma de atuação dos sindicatos, não reformula, quando você podia fazer, você tinha a maioria para isso. O que aconteceu? Foram criados 22 milhões de empregos no Brasil nos anos 2000. E isso não impactou a sindicalização no geral. Eu sei que tem sindicato que aumentou, mas no geral do Brasil não aumentou a taxa de sindicalização. Pesquisa que fizemos aqui no estado de São Paulo, com pessoas que ascenderam ao emprego, perguntado a eles se você se sindicalizou ou não, de cada 10, só 2 se sindicalizaram. Os 8 que não se sindicalizaram perguntaram por que não se sindicalizou. 4 disseram, não sindicalizei porque o sindicato só tem corruptos, a gente só pensa neles. E outros 4 disseram, o sindicato é um negócio importante, o pessoal lá é batalhador, eu quero me filiar ao sindicato. O problema é que o sindicato nunca passou aqui na minha sede, eu nem sei onde é que fica esse tal do sindicato. Eu sei onde é que fica a sede da Justiça do Trabalho, mas o sindicato eu não sei. Então, se você não mudou o sindicato, como é que você poderia fazer com que a classe trabalhadora se transformasse no protagonismo das reformas? Você não mudou a maioria. Não que o governo não quisesse, é o problema que você não teve, na verdade, esse apoio. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, de fato, tinha uma outro tipo de maioria em 2002, mas era um governo que olhava para todos. Tanto é que se diz que foi um governo, um período em que todos ganharam. Os ricos continuaram ganhando, embora proporcionalmente os pobres cresceram mais, mas ninguém perdeu. A impressão que eu tenho é que agora é o seguinte, olha, não é possível todos ganharem. Se for para ganhar uma eleição, tem que ser ganhar para ter peso para mudar. Então, eu acho que o momento que estamos vivendo é gravíssimo, não permite mais você fazer um governo de coalizão tão grande. Vai ter que ser um governo duro, tá certo? Um governo que tenha claro. Então, nesse sentido, me anima. Me anima. Os sindicatos, mais ou menos, qual é a questão? A questão é que é o seguinte, o mundo do trabalho mudou e os sindicatos continuam os mesmos. Vou te dar 2 exemplos. Os sindicatos bancários. Nós tínhamos, em 1986, quase 1 milhão de trabalhadores bancários, contratados diretamente pelos bancos. 900 e poucos mil trabalhadores nos bancos com carteira assinada. Dados da RAIS. Você tinha, então, 900 e poucos mil bancários e tinha 200 mil trabalhadores que serviam aos bancos como terceirizados. Quem eram esses? Era o pessoal que fazia a segurança, né? Que fazia o transporte de valores, a terceirização que já era permitida ali dos anos 70. Então, você tinha mais ou menos 1 milhão e 200 mil trabalhadores que trabalhavam em torno da indústria bancária no Brasil. O que aconteceu? Hoje nós temos quanto? Hoje, no caso da recessão, não fala, 2014. 2014 tinha 400 mil bancários e 1 milhão e 200 mil trabalhadores servindo aos bancos. A forma da terceirização. O que aconteceu? Os sindicatos bancários ficaram olhando só o bancário tradicional e perdeu de vista o quê? Como é que chama isso? Os correspondentes bancários. Ele não é bancário? Claro que ele é bancário. Ele opera com dinheiro, paga a conta, mas não foi incorporado como tal. Nós ficamos prisioneiros, não é aquela ideia da categoria bancária e da forma de organização por município. E aí tem várias categorias, vamos falar, por exemplo, dos telefônicos, né? Lembra aqui da Telesp, né? Sintetel, acho que chama, ou Sintel, não sei como é que é o nome do sindicato aqui, que cuidava do pessoal da telefonia.
Nós tínhamos, em 1997, antes da privatização do sistema Telebrás, né, nós tínhamos cerca de 55 mil trabalhadores no sistema de telefonia. E esses sindicatos, Sintetel, Fenatel, sei lá, representavam esses trabalhadores, 55 mil trabalhadores. Em 2014, nós passamos a ter só 35 mil, porque houve o processo de privatização, caiu para 35 mil, mas, em compensação, aumentou enormemente o emprego vinculado às telefonias, como, por exemplo, call center, tá certo? TV a cabo, é tudo vinculado ao sistema de telefonia, ou seja, 500 mil trabalhadores. Os sindicatos ficaram apenas e tão somente olhando os chamados telefônicos tradicionais. Então, o sindicalismo não se atualizou nesse sentido. A questão da organização do sindicato por local de trabalho ou por também a local de moradia. Acontece que parte importante do trabalho de serviços, né, que é o trabalho imaterial, que é um trabalho que não resulta em algo concreto, palpável, aquele que trabalha na indústria, que trabalha na construção civil, o resultado do trabalho dele é evidente, concretude, é uma materialidade. Eu trabalho numa construção civil, ergo prédio, pontes, e eu só posso fazer esse trabalho no local de trabalho, só posso, no canteiro de obra, construir a ponte. Eu não posso levar o trabalho para casa. Na indústria automobilística, eu vou lá montar automóvel especializado numa parte. Eu sou só trabalhador quando eu entro na empresa, bato o cartão, ou assino um ponto, sei lá, eu trabalho lá. Quando eu saio de lá, eu sou um cidadão como qualquer outro. Agora, o trabalho de serviços é um trabalho imaterial. O que eu estou fazendo pode não parecer, mas é trabalho. Mas esse trabalho não pode ser pesado, não é tangível. Mas quando eu pego, por exemplo, um celular, né, ele é composto de material, sei lá, vidro, plástico, mas 90% do valor disso aqui é trabalho imaterial, ou seja, é tecnologia, né, é design, é transporte, né, software. Né. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é desse trabalho novo. Esse trabalho imaterial é um trabalho portável. Porque agora eu posso responder um e-mail, tá certo? Atender um telefone, não mais no local de trabalho. Então eu posso estar em casa, em qualquer lugar, posso estar exercendo o trabalho. Então você está diante de uma categoria, de uma classe trabalhadora, que tem uma extensão da jornada de trabalho. Então, se você ficar prisioneiro apenas do local de trabalho, na verdade você está dando margem a um tipo de atuação que você perde se não levar em consideração outros locais. Então, não estou dizendo que é um ou outro. Tem que olhar outra característica nesse sentido. Né? Quem é trabalhador, quem o sindicato representa, por exemplo, só um tipo de trabalhador na empresa ou ele representa todos que estão vinculados àquele setor de trabalho? Então, tem que pensar. É óbvio que o que está acontecendo com os sindicatos é uma destruição dos sindicatos, a questão do financiamento, tá certo? Vai ter está tendo uma quebra nos sindicatos. Mas, de alguma forma, isso tem algum resultado, porque o pessoal vai começar a se mexer. Ou muda a forma de atuação, ou vão desaparecer. Então, a crise é oportunidade também. Você perde, mas você pode fazer uma construção, uma aposta. É um pouco do Brasil. Né? Estamos num momento difícil, tá certo? Um problema drástico que o país está vivendo, questionando a democracia, sabendo se tem eleição, qual é o projeto, mas isso está nos levando, de alguma maneira, a reagir. E a nossa expectativa é que essa reação pode ser uma reação construtiva em torno de um projeto maior. Acho que ficamos por aqui, não é isso? Não sei se tem mais alguma questão, mas para mim eu acho que já está bom. Não sei se para vocês são 1 hora aqui já. Diga lá, para nós terminarmos então. Vem aqui. Ah, tá filmando, inclusive, pô? Mas então agora tem que aproveitar, né? Porque a internet. Exatamente. A minha pergunta é naquela questão que você falou dos serviços. Eu também trabalho com serviço. As pessoas estão esquecendo que uma faculdade gera por trás dela muito serviço, como uma creche. E, nesse ponto, você falou do pessoal que trabalha nas lojas, também são serviços. Como é que na educação, você como professor, vai se fazer para esse pessoal ter mais prazer em se formar tecnologicamente, porque o serviço ele oscila, uma hora pode estar bom, outra hora pode estar ruim. Que são o pessoal que trabalha nas lojas, que vende as coisas por aí. Como é que tem que ser feito, o país tem que fazer para esse pessoal começar a estudar, para se formar
tecnologicamente, porque aí muita gente deixa de ir para uma igreja porque ele tem outras coisas para fazer. Porque a gente só vai para uma igreja quando a gente se sente sem nada. Mas quando a gente está ocupado, a gente não tem muito tempo para as coisas. Então a gente tem que ler, tem que escrever, tem que produzir. E o país desenvolvido como está se planejando e se voltar a crescer novamente, precisa de tecnologia. E eu já estou velho, estou com 64 anos. Mas e os jovens, nossos filhos? Eles têm que se formar, ser técnico em alguma coisa, para não ficar por aí vendendo coisa na rua sem nenhum futuro. Então, nesse sentido. A pergunta também é muito interessante, a questão da educação. A impressão que eu tenho é que nós estamos, na verdade, numa transição do que entendemos de educação para uma outra visão sobre educação. Né? Porque vamos pensar um pouquinho. O sistema educacional que nós conhecemos é algo relativamente recente. Né? Há 100 anos atrás, por exemplo, o Brasil não tinha Sistema Nacional de Educação. Não só o Brasil, de maneira geral. O Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional do Trabalho, o Sistema Nacional de Saúde, isso é uma construção relativamente muito recente. Né? E a educação, tal como foi constituída no Brasil e nos outros países, é uma educação, na verdade, por estoque. O que eu quero dizer? Quem estuda são as crianças, os adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade. Não é isso? Porque quando a pessoa fica adulta, começa a trabalhar, o senhor ou a senhora sabe tudo. Ninguém estuda mais. Quem estuda são as crianças, adolescentes e alguns jovens. Não é? E é uma educação como estoque porque você vai estocando na tua cabeça, não é? Fórmulas, equações, datas. E com o conhecimento que você tinha, vamos imaginar assim, na universidade, um engenheiro entra com 18 anos, 5 anos depois sai formado, lá com 23 anos de idade. O que ele aprendeu em 5 anos era suficiente para ele exercer o trabalho dele durante 40 anos. Ora, gente, isso aí não tem mais validade. A gente quem sai da universidade já sai ultrapassado. Imagina um engenheiro, olha, o nosso currículo já está ultrapassado, porque mudou agora o método de trabalho, a indústria, não sei o quê. Bom, então vamos fazer uma reforma curricular. Então, a reforma curricular reúne um grupo de professores que vai fazer pesquisa, vai conversar com empresas, ver em outras universidades. Lá. No final deste ano, o currículo está pronto. Não é isso? Então, em 2019, começará a primeira turma de engenharia do currículo novo. 2019. 2024 sairá a primeira turma. Olha, em 2024... Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos entrando numa fase de educação para a vida toda. E é muito comum aos jovens, tá certo? Estudar, formar numa coisa agora, formar numa outra coisa mais à frente. E é por isso que abre espaço para se pensar cada vez mais na postergação do ingresso no mercado de trabalho e as pessoas entrarem mais escolarizadas. Por que adianta você entrar tão cedo no mercado de trabalho sem as qualificações? Agora, as pessoas, e pesquisa com o jovem mostra que o jovem quer, na verdade, não quer trabalhar, ele quer se preparar melhor. E se preparar melhor significa ter alguma forma de apoio que permita a ele se preparar melhor. Como fazem as famílias de classe média e alta, que pode financiar a inatividade do filho. Mas a maior parte das famílias não tem condições de financiar. Ou tem uma política pública que financie, para quem quer estudar, mas também cobre resultados, etc. Porque, do contrário, nós continuaremos a ter essa enorme desigualdade na entrada no mercado de trabalho. Muitos entrando imediatamente no mercado de trabalho, com uma formação difícil. Né? Nós temos hoje uma parte importante dos jovens que estudam. Né? Mas, na verdade, não são jovens estudantes, são trabalhadores que estudam. O que significa isso? Significa, na verdade, um segmento juvenil que trabalha e estuda, cujas condições de atividade são comparáveis à do século XIX. Porque, imagina um jovem que estuda aqui em São Paulo, ele gasta de 2 a 4 horas por dia só de deslocamento, da casa para o trabalho, do trabalho para o local de estudo. Né? Trabalha 8 horas e ainda frequenta uma universidade, uma escola, mais 4 horas. Ele frequenta. Então, você soma 4 horas de deslocamento, 8 horas de trabalho, mais 4 horas de frequência da escola, são quantas? 16 horas. O dia tem 24. Quando é que ele vai estudar? Quando é que ele vai ler? Então, isso é uma máquina de produção de certificados, mas a qualidade... Está certo? Nós estamos entrando numa sociedade que vai viver 100 anos de idade.
Então precisamos repensar tudo nesse sentido. Por que entrar tão cedo no mercado de trabalho se você vai viver tem 100 anos de idade? Outra questão importante é que possivelmente o conceito de juventude que nós temos também vai desaparecer. Por quê? Porque nas sociedades agrárias, nas sociedades indígenas, juventude não existia. Na sociedade agrária, aos 5, 6 anos de idade, a criança já está trabalhando em casa, ajudando o irmão mais novo, a mãe em casa, ou já começa a ordenhar a vaca, a capinar. Então, a atividade... A ideia de criança não trabalhar e estudar é alguma coisa que tem a ver com a sociedade urbana industrial. Porque o pai e a mãe moram na cidade, vão trabalhar fora, não tem que deixar a criança, a escola vai fazer esse papel. A escola, que papel? O papel de ensinar, não é? A sociabilidade, conhecer as regras básicas de convivência, conhecer o hino nacional, os valores nacionais, não é? A cultura. Então, a escola exerceu esse papel durante um determinado período. O fato concreto, que é um outro tema aqui, que é chamada gamificação. O que nós estamos vivendo hoje é, na verdade, a disputa por atenção. Eu estou falando aqui, mas talvez alguns estão olhando o celular, respondendo e-mail, mandando SMS. A nossa atenção, assim, está um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, gamificação tem a ver com os estudos que foram feitos para identificar onde as pessoas aprisionam a atenção. Onde é que você concentra a atenção? São os games, são os jogos. Não só criança, adolescente, pega no joguinho, a pessoa nem esquece até de ir no banheiro. Fica 2, 3 horas ali prisioneiro do joguinho, porque isso aí ativa a concentração. E não sei se vocês repararam, assim, vejo que viajo muito para o Brasil, então, de manhã cedo no restaurante, você olha assim, casais novos, o filho de 2, 3 anos de idade já está no celular. O que está acontecendo é que, na verdade, parte do tempo, quer dizer, a ideia de juventude, de adolescência, era, na verdade, uma espécie de transição para a vida adulta. Então, jovem, criança, é um espaço, né, de entretenimento, de estudo, de lazer, de sociabilidade. É um espaço que, de certa maneira, ele vai perdendo com aprisionamento no celular, do computador, na internet. Eu assisti um documentário sobre o que é ser jovem no Japão, por exemplo, onde aparentemente o uso da tecnologia está mais avançado. 50% dos chamados jovens, né, de 16 a 29 anos no Japão, 50% nunca tiveram relações sexuais. Quer dizer, o sexo, que é uma coisa muito forte, né, entre os jovens, perde importância. Há uma crescente individualização. Por que eu vou ter que sair com outra pessoa? Eu fico aqui no meu joguinho. Então, há uma transformação no que a gente entende de juventude, e se de fato, desde pequeno, a criança e depois o adolescente vai usar parte crescente do seu tempo para jogos, para esse tipo de interação, como é que você estabelece aquilo que anteriormente era o identificável com criança, com adolescente e com jovem? Então, você pode, na verdade, a criança passa a utilizar o jogo, mas se eu souber fazer joguinho, posso ganhar um resultado, um ganho. Na verdade, ele se vincula cada vez mais com o trabalho, como de alguma forma era ser criança, né, ou jovem na sociedade agrária, vinculado à questão do trabalho. Então, tem uma questão, o senhor está preocupado com como é que fazer com que os nossos jovens se envolvam mais com o tema da educação e da cultura, porque também a gente começa a olhar, não é? Quer dizer, que tipo de linguagem se pratica entre os jovens, né? Há estudos que mostram que são em torno de 500 palavras que se usam, em geral, né? O jovem chega aos 18 anos, 19 anos, não leram, não conhece a bibliografia do país, a literatura do país. Mas também eu vou dizer o seguinte, o método nosso que nós usamos de estudo com as crianças é um método também muito antiquado. Vovô viu a uva, quer dizer, uma coisa assim meio... O método de ensino, a pedagogia, é algo que tem que ser mais conectado com esse tipo de contexto no qual nós estamos vivendo. Então, eu diria assim, tem um grande desafio que a demanda crescente é por maior conhecimento, e é um conhecimento cada vez mais amplo e não especializado, porque o especialista, todo mundo quer ser especialista em alguma coisa. Eu sou especialista em olho direito e olho esquerdo não entendo nada, mas do olho direito eu sei. O especialista é aquele que sabe cada vez mais coisa de coisa nenhuma. Se você não souber conectar, não é, os diferentes temas, você vai ficando, na verdade, isolado. Então,
uma resposta grande para dizer que não tenho assim, olha, como é que você vai estimular o jovem, porque estamos numa fase de transição também da juventude, né, da sociedade, com a interação das novas tecnologias. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Legal.